Olá, queridos, olá, queridas. No livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, ele nos fala assim hoje: o desejo de melhorar é importante, mas não é suficiente. Melhorar de verdade exige sacrifício diário. Toda mudança profunda exige grande dose de renúncia e esforço. Faça uma comparação simples, considerando como é difícil modificar hábitos corriqueiros como deixar de tomar aquele cafezinho, não comer muito as refeições, deixar a preguiça de lado e começar a fazer caminhadas. Coisas simples, não? E ao mesmo tempo tão difíceis de mudar. Imagine então limitar os nossos desejos, superar um vício, alcançar aquela virtude, ser bondoso. É preciso desejar, mas também lutar com todas as forças de sua alma para ser de fato uma pessoa melhor. Vá se esforçando. É difícil, eu sei, mas lá na frente verá que valeu a pena tanto esforço. Desejar é o começo, efetuar a mudança é o passo seguinte, ser feliz é a consequência. Queridos e queridas, as grandes mudanças começam em pequenas atitudes. Mudar hábitos, ela não acontece de um dia para o outro. Se nós temos a pretensão de nos mudarmos, de mudar a nossa maneira de ser e de agir, nós temos que entender que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Como o nosso querido irmão fala aqui, às vezes as pessoas têm vícios. Fumar, beber, fazer uso de drogas, enfim. Tantos vícios que existem. Eu só enumerei esses três que são os mais recorrentes na nossa vida cotidiana. Ninguém para de fumar de uma hora para outra. Ninguém para de beber de uma hora para outra. Ninguém para de fazer uso de drogas de uma hora para outra. Isso é um processo. A pessoa vai parar com esses hábitos nocivos quando ela compreender verdadeiramente que eles fazem primeiro mal a ela, mal físico e espiritual para ela, e por consequência faz mal para as pessoas que a cercam e que a amam, porque todo vício infelicita alguém, todo vício gera uma despesa financeira, e todo dinheiro gasto em um vício deixa de ser utilizado em outras coisas que são necessárias a nós e àqueles a quem amamos. Mas isso não ocorre de uma hora para outra. Nós vamos aos poucos compreendendo a necessidade de parar com certos vícios, porque eles começam a nos fazer mal e nós somos seres pensantes e começamos a compreender que aquilo já não pode mais acontecer na nossa vida. Se nós queremos ser respeitados pelas pessoas, se nós queremos nos respeitar, é necessário que nós façamos um esforço pessoal para mudar hábitos, mudar atitudes e mudar vícios. Aqueles que estão cercando essas pessoas têm que compreender que nada acontece por acaso. Tudo é um processo, tudo leva tempo. Às vezes a pessoa leva 1 ano, 2, 3, 20 anos para se modificar, para verdadeiramente entender a necessidade de não praticar esse ou aquele hábito. Porém, quando ela verdadeiramente entende a necessidade, ela para definitivamente. O que nós não podemos é ficar torcendo contra as pessoas, achando que elas jamais vão conseguir, ou que elas são a si mesmas e que não vão se modificar. Nós temos que nos mirar em nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver quantas coisas nós deixamos de fazer, quantos vícios nós deixamos de ter, porque nós entendemos essa necessidade, entendemos a necessidade de nos modificar, entendemos que estávamos fazendo mal para nós e para aqueles a quem amamos. Queridos e queridas, a modificação é vagarosa e paulatina. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela não acontece por acaso. Vamos nos mirar no Paulo de Tarso. Quando Paulo teve um encontro com Jesus às portas de Damasco, ele deixou de ser perseguidor de cristãos. Porém, a modificação pessoal dele foi acontecendo ao passar dos anos. E 30 anos depois ele faz a sua profissão de fé, que ele afirma: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ele necessitou de 30 anos para ter essa compreensão. Então, nós não podemos
achar que nós somos capazes de nos modificarmos de uma hora para outra, ou que as outras pessoas são capazes de se modificarem de uma hora para outra. Mas com a nossa ajuda, com o nosso desejo, com as nossas orações e principalmente com a nossa vontade, aí sim, tudo pode acontecer, mas no tempo de cada um e não no tempo em que nós queremos. Nós temos que pedir a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, mas temos que fazer a nossa parte e esperar o tempo certo para que tudo dê certo. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.